Então, gente, vocês já devem ter consciência de que o Brasil é o país mais negro do mundo depois do continente africano, né? Sim. Em 2000, não sei como é que foi nessa última pesquisa, mas em 2016, 54% da população brasileira se autodeclarou negra ou parda. E o cinema, ele é formador de subjetividades, né, gente? Então, quando a gente idealiza, né, sei lá, o menininho idealiza ter sua primeira namoradinha branca, loira, né? Por que ele tem esse tipo de pensamento? Porque é algo natural da natureza dele? Porque as pessoas loiras são mais bonitas? É claro que não. É porque há uma formação da subjetividade. Aquilo que ele acha que é dele, que é do desejo dele, na verdade não é o desejo dele. Ou melhor, é o desejo dele, só que formado em grande medida sim pelo cinema. Porque nós passamos as nossas vidas todas, né, assistindo não só cinema, mas imagem de modo geral. Hoje em dia é muito comum esses aplicativos com TikTok, Reels, as séries da Netflix, onde nós vemos que o galã ou a donzela da história é sempre branco. Raramente tu vai ver um galã, né, preto. No meu tempo, que quando eu era criança, eu assistia filmes na década de 90, os grandes galãs do cinema brasileiro eram Brad Pitt, Tom Cruise e assim por diante. Então a gente acaba idealizando que pessoas brancas são mais belas, o que no fundo é uma grande farsa. Não passa de um processo de subjetivação em grande medida feito pelo cinema. As nossas salas de cinema no Brasil, raramente vocês vão ver filme brasileiro lá. Vocês vão ver filmes hollywoodianos. E esses filmes hollywoodianos vão retratar, obviamente, a realidade deles e não a nossa realidade. Então esse é um dos motivos pelo qual eu trouxe essa pesquisa feita pela Ancine em 2016, para a gente tentar fazer uma reflexão sobre a maneira como o cinema é apresentado para a gente e também esclarecer um pouco o racismo que há no cinema brasileiro. O que é a Ancine? A Ancine é a Agência Nacional de Cinema, é como se fosse um órgão do Estado regulador do financiamento para filmes brasileiros. Então todo filme brasileiro que é financiado pela Ancine, né, passa por um processo de seleção, onde roteiristas mandam a história e assim por diante, vai passando por etapas, né, até ser contemplado com dinheiro para aquela produção ser feita. Como vocês podem reparar aí no quadro, em 2016 a Ancine fez uma pesquisa com todos os filmes financiados pela Ancine. 142 filmes. É claro que nós não tivemos só 142 filmes esse ano. Eu estava conversando aqui com o Murilo, e o Murilo estava me dizendo que a ausência de incentivo estatal para fazer filmes é ruim, mas por um lado é boa porque aumenta a demanda de filmes independentes. E hoje em dia, como nós temos acesso às plataformas digitais, eu tenho acesso a filmes independentes do mundo inteiro pelo YouTube, pelo Vimeo e qualquer outra página. E esses filmes circulam por festivais. Essas pessoas vivem financeiramente, economicamente, fazendo esses filmes. São poucas, mas conseguem fazer, ou então chegam ao cinemão porque são descobertos desses filmes independentes. E assim por diante. Então, desses 142 longas metragens, que são filmes com em média de 1h30, né, apenas 2,1% foram dirigidos por homens pretos e nenhum por uma mulher preta. O que a Ancine levou em consideração? Ela leva em consideração o roteiro e direção para dizer se o filme foi feito ou não por uma pessoa preta. Porque quando a gente pensa numa autoria do filme, quem é o autor do filme? Ou é o diretor ou é o roteirista, que são os cargos mais importantes quando se faz um filme. Recentemente no Brasil, tem um pesquisador
é o Guimarães, que ele está trabalhando com a ideia de ator-autor, em que ele defende que em muitos filmes o ator é o grande autor do filme, muito mais que o diretor ou o roteirista. Mas aí tem todo um critério para o ator ser o autor. Dentre esses critérios está que o ator ele tem que fazer uma série de filmes. Não basta ele fazer um filme só. Ele tem que ter uma escala de filmes em que a característica do ator esteja presente em todos os filmes, como se fosse a marca registrada dele, a autoria dele. Ele não abre mão de fazer, digamos, que sempre aquele mesmo gesto, sempre aquele movimento na câmera, porque é uma autoria dele. E o diretor vai respeitar e vai aceitar, porque é a marca do ator. Aqui no Brasil nós temos a Helena Inês, por exemplo, que ela tem sempre o mesmo estilo em todos os filmes, é a autoria dela. A roupa, o jeito de falar, o jeito de andar, a interferência que ela tem na direção, porque ela foi casada com esses diretores também. Enfim, mas não é essa a questão. A questão é que você tem que entender, para um filme ser considerado cinema negro, ele tem que ser dirigido ou roteirizado por uma pessoa preta. Então, Cidade de Deus, por exemplo, não é cinema negro. E mais do que isso, é um tipo de filme que faz um desserviço para o cinema negro. Porque ele coloca o negro em posições estereotipadas, que é vendendo droga, traficando, na favela, com arma na mão, em meio à pobreza, vai criando um arquétipo que já está ultrapassado. Nós sabemos que a maior parte das universidades federais no Brasil, elas contam com alunos pretos ou pardos, né? E muitos têm muita ascensão econômica, muito mais que os brancos. Então tem que cuidar disso. Então reparem, 75,4% dos longas foram dirigidos por homens brancos e mulheres brancas assinaram quase 20% da direção dos filmes. Então é por isso, gente, que nós não nos vemos representados no cinema, porque nós não temos pessoas pretas que estão fazendo filmes. Então, obviamente, essa realidade não vai ser retratada. Mas aí surge uma questão, então, será que os cineastas roteiristas pretos, eles não estão à altura de ser contemplados pela Ancine? Será que quando eles mandam o roteiro deles para ser selecionado, esse roteiro é ruim? Claro que não. Muito pelo contrário. Há um consenso aqui no Brasil entre os pesquisadores de que hoje o melhor cinema brasileiro é o cinema negro. É onde estão as melhores produções, tanto no conteúdo, porque é um assunto emergencial, é um assunto mais do que pedagógico, tratar o racismo no Brasil, e também pela linguagem cinematográfica e pela estética. É um tipo de cinema muito, mas muito criativo. Mas se ainda assim eles não são contemplados pela Agência Nacional de Cinema, significa que tem um racismo por trás. Tem a ideia de que aquele tipo de filme não vai chamar a atenção do público. O público brasileiro não vai assistir esses filmes, por que eu vou contemplar? Mas como é que o público vai assistir esse tipo de filme se esses filmes não ocupam as salas de cinema? A gente costuma dizer, filme brasileiro é ruim, o brasileiro não gosta de filme brasileiro. Como é que ele não vai gostar de uma coisa que ele não tem acesso ao cinema, né? Raramente nós temos filmes brasileiros sendo exibidos, e quando são exibidos eles não estão ligados ao cinema negro e tem uma temática religiosa de fundo muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E começar a fazer uma reflexão de que se nós não temos filme negro passando no cinema, não é porque não tem qualidade, é porque tem um racismo estrutural, tem um preconceito por trás. Tá ok?